Primeiro tomar uma aguinha. Ativar a concentração, né? Já tomaram água hoje? Uma curiosidade, não sei se vocês sabiam, mas basicamente 75% do nosso cérebro é composto por água, né? Então, como ele exige muito da nossa capacidade, ele precisa de bastante água para transportar os nutrientes, né? Porque o transporte é feito através da água. Consequentemente, quando a gente não ingere a quantidade recomendada, aquele cálculo certinho para saber quantos litros você precisa tomar, ele pode começar a ter alguns prejuízos nas funções cognitivas. Por isso que é muito importante respeitar a quantidade recomendada de água. Então, antes da aula, vai lá e pega um copinho de água. Aproveitando então, para você que não me conhece, meu nome é Isabelle Hengel, criadora do canal Mindset Emocional. Aqui vocês aprendem a destravar a inteligência emocional para a vida pessoal e para a vida profissional. E nesse vídeo nós falaremos sobre o primeiro pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento emocional. E vocês sabem que sem autoconhecimento a gente não é nada. Vamos lá? Vamos direto ao ponto, que eu não gosto de enrolação e eu sei que vocês também não. Eu não vou conceituar aqui emoção de forma científica, toda aquela parte teórica, porque a minha especialidade aqui é facilitar a vida de vocês. Então, uma emoção nada mais é do que uma alteração que nós temos na nossa forma psíquica, na nossa forma física, desencadeada por um estímulo externo ou um estímulo de pensamento que coloca-nos em posição de reação. Essa reação ela pode ser uma reação orgânica ou pode ser uma reação mental. Eu aposto que você já ouviu falar no filme Divertidamente, onde as emoções são trabalhadas de forma bem dinâmica. Os seres humanos ao longo da vida experimentam diversas emoções, mas 5 são as principais. Vamos conferir quais são? Eu sou a Alegria, falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar! A tristeza tá na área! Esse é o raiva! Pega ela! Vamos precisar de protetor bucal. Medo? Não! Isso não é nosso! Nojinho! Thaisa, e a ansiedade é o quê? Oiê! Sou a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção! Ai, desculpa! A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim, a gente? A ansiedade, ela também é uma emoção, mas ela tem características um pouco mais complexas do que as nossas 5 emoções básicas. Ela é como se fosse uma função adaptativa para o nosso corpo se preparar para possíveis ameaças. Então, quando a nossa ansiedade, ela foge de controle, ou seja, quando eu tô ansiosa assim e qualquer coisa me deixa ansiosa, mas não é aquela ansiedade do momento. É a ansiedade que me dá gastrite, que me dá dor no corpo, que me dá manchas, então ela acaba se tornando um estado clínico. Cada emoção desperta uma reação diferente no nosso corpo. E eu vou deixar aqui uma figura que eu amo e que vocês vão perceber como isso é evidente. Por exemplo, na raiva. Vocês podem perceber que na raiva a ativação se concentra nas mãos, na cabeça e no peito, nos preparando para uma situação de luta ou de fuga. Além disso, na tristeza. A tristeza já é uma figura onde a zona de iluminação é bem menor e geralmente fica aqui no peito e na cabeça, só que bem mais fraco do que na raiva. Nas extremidades, braços e pernas, vocês podem ver que tá bem azul, então praticamente não tem ativação. Por isso que quando a gente tá triste, a gente tende a querer ficar quieto, não ter muita interação, ter o nosso momento de sofrer com aquilo. Além disso, vocês também podem perceber várias outras emoções aqui nessa imagem e onde cada uma tem predominância na ativação. E assim, essas reações, conforme as emoções, também ocorrem no nosso cérebro. Nessa imagem aqui vocês podem perceber que a zona de ativação cerebral muda bastante de acordo com a emoção que a gente está sentindo no momento. Já está sabendo o que se passa na sua cabeça? Então agora é a hora de eu entregar a cereja do bolo para vocês. Mas antes, eu quero pedir um favor. Dê um pause, curta esse vídeo, comente o que está achando desse material, compartilhe com mais pessoas e ative o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo. Essa questão de compartilhar é muito séria, pessoal, porque o mundo de hoje está deficiente emocionalmente. Cada vez mais as pessoas estão precisando de inteligência emocional. Vida pessoal, trabalho, relacionamentos, tudo isso tem exigido muito e as pessoas não estão sabendo se preparar. E eu estou aqui entregando conteúdo gratuito e de qualidade para vocês começarem a reavaliar essa área da vida de vocês e que com certeza fará uma diferença imensurável no futuro. E um futuro bem próximo, por sinal. Então agora foca aqui em mim, como se estivesse só eu e você. Aristóteles já dizia que zangar-se
é uma tarefa fácil. Só que zangar-se com a pessoa certa, no momento certo, na intensidade certa e pelo motivo certo é muito difícil. Isso ele já disse há 400 anos antes de Cristo. E agora, será que isso ainda é um problema na nossa realidade? Temos no nosso cérebro um conjunto... Então, pessoal, temos no nosso cérebro um conjunto de estruturas chamado de sistema límbico. E uma dessas estruturas principais é a amígdala. E não é a amígdala aqui do pescoço, tá? É a amígdala cerebral. Ela é responsável pelo processamento das nossas emoções. E o que isso quer dizer? Que quanto mais sensibilizada essa amígdala estiver, maior é a nossa tendência de agir, de reagir sem pensar. É o que acontece muitas vezes em pessoas com medo aprendido, transtorno pós-traumático, que tem essa amígdala muito sensibilizada. Só que isso é conteúdo para um próximo vídeo que eu prometo que eu vou trazer aqui para vocês. Voltando aqui então, o nosso cérebro pode processar as emoções de duas formas diferentes, pela via rápida ou pela via consciente. E qual que é a diferença delas? Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês também, mas explicando de forma muito simplificada e para vocês verem que agir sem pensar é real, tá? Pela via rápida, por exemplo, assim, alguém te provocou, você nem pensou e já começou a bater na pessoa, a xingar a pessoa, mas às vezes isso não teria necessidade, mesmo que seja errado ela te provocar. Porque pela via rápida, como que acontece? Você tem um estímulo, esse estímulo é processado primeiro pela amígdala, que é responsável pelas emoções, e depois vai para o córtex, que é responsável pela nossa razão, pela nossa consciência. Então, geralmente você esse antes de pensar. E o correto é que a gente ensine o caminho do processamento consciente para o nosso cérebro, que seria, primeiramente, esse estímulo passar pelo córtex e depois ir para a amígdala. Então você primeiro toma consciência e você pensa, será que eu preciso reagir ou será que eu posso simplesmente relevar aquela situação? O objetivo do autoconhecimento emocional é que a gente primeiro aprenda a reconhecer as nossas emoções antes de agir. E aí o senhor raiva entra em ação quase sempre, né? No trânsito, por exemplo, alguém te fechou ou cortou tua frente. Meu Deus do céu, não tá prestando atenção em nada, fugiu da autoescola, comprou carteira no Mercado Livre. Então surge todo tipo de xingamento possível. Só que vocês já pararam pra pensar que a gente gasta a nossa energia, que a gente afeta o nosso estado emocional por causa do outro? Será que isso realmente teria necessidade? Ou será que eu posso ponderar? Poxa, essa pessoa pode ser que ela esteja em um dia ruim, pode ser que ela esteja atrasada pro trabalho ou passando por uma emergência, ou pode ser que seja somente negligência dela, só que isso não vai afetar a minha vida, né? É esse o objetivo de você reconhecer as suas emoções e não somente no trânsito, em várias outras situações da vida, antes de explodir com alguém, antes de brigar com uma pessoa, antes de você ter aquela tendência reativa, você pode ter a tendência de tomar consciência primeiro das suas emoções. Thaís, e quanto tempo que eu vou levar pra aprender isso? Porque eu não aguento mais ter essa tendência reativa, brigar com todo mundo, tá sempre explodindo. Isso é um exercício diário, gente, leva tempo. Só que quando eu falo que é diário, não é um dia sim, um dia não. É todos os dias. Porque o nosso cérebro, ele só aprende por repetição. E se você ficar muito tempo sem fazer aquilo, ele desaprende de novo. Eu vou passar uma dica agora pra vocês. Isso aqui é coisa de mãe pra filhos, tá? Vocês prestem atenção. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo só falando dessa regra, só que agora é só uma pincelada rápida. Vocês já ouviram falar na regra dos 5 segundos? A regra dos 5 segundos nada mais é do que você aprender a contar até 5 sempre antes de reagir, principalmente emocionalmente. Alguém tá me provocando. Calma, calma. Conta até 5, respira e pensa se tu precisa responder essa pessoa. Às vezes não vale nem o tempo da gente parar pra responder e de pensar numa resposta. Vale só o tempo de eu parar, ó, não falar nada, ficar quietinha no meu canto. Porque primeiro a gente precisa pensar no nosso estado emocional. E essa regra dos 5 segundos você pode aplicar para várias coisas da sua vida. Coisas boas e coisas ruins. E principalmente para coisas ruins. Então, eu tenho que levantar da cama de manhã, eu tenho que ativar o modo soneca porque eu tô muito cansado. Só que se eu ativo o modo soneca eu chego atrasado no trabalho. Não procrastine isso. Use a regra dos 5 segundos a seu favor. Nas emoções, nas atividades da casa. Conte até 5 e levante da cama. Conte até 5 e levanta do sofá e vai estender a roupa, vai limpar a casa, vai estudar. Então, essa regra ela é principalmente aplicável para pessoas que gostam de procrastinar as suas tarefas e ela também é comprovada em eficiência no controle da reatividade.
E aí, gente, gostaram desse vídeo? Ele foi preparado com muito carinho pra vocês, então eu espero que realmente sirva pra ajudar nesse processo de mudança. Apliquem a regra dos 5 segundos, porque isso é um conselho de vida mesmo pra vocês, tá? Eu aplico na minha vida e tem feito uma diferença considerável. Não se esqueçam de deixar a curtida, os comentários de vocês, ativem o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo, e compartilhem com mais pessoas. Nós vamos levar a inteligência emocional ao mundo afora e nós vamos transformar a vida das pessoas através dela. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, até mais!